Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Uma partícula alfa tem massa igual a 4 vezes a massa do próton e carga elétrica igual a 2 vezes a carga do próton. Se a partícula alfa e um próton P forem colocados sucessivamente num ponto de um campo elétrico, ficarão sujeitos a forças elétricas de intensidade Fα e Fp. Calcule a relação Fα sobre Fp. Esse problema é relativamente fácil, tá? A força, ela é o quê? Ela é a carga elétrica vezes, ou melhor, o campo elétrico vezes a carga de prova, ou seja, a carga que sente esse campo elétrico, ok? Então, a carga vai sentir essa força. Bom, o campo elétrico é o mesmo para esses dois corpos, tá? O campo elétrico é exatamente exatamente o mesmo. A massa de um em relação ao outro é diferente, mas a massa nada interfere na força elétrica. O que interfere na força elétrica é a carga elétrica de cada um deles, tá? Bom, a carga elétrica do alfa, tá? A carga elétrica do corpo alfa é o dobro da carga elétrica do próton, certo? A partícula alfa tem 4 vezes a massa do próton e carga elétrica igual a 2 vezes a carga do próton. Então, a carga elétrica do alfa é o dobro da carga do próton. Então, o campo elétrico é exatamente o mesmo. Então, a força do alfa será igual a 2 vezes a força do próton, certo? Da partícula alfa vai ser 2 vezes. Porque a partícula alfa, tá? Ó, a carga do próton é um Q, por exemplo. Então, a força vai ser Fp. Só que a carga do alfa é 2 vezes. Então, a força vai ser 2 vezes. 2 vezes é Fp, é o dobro. Fα é o dobro da Fp. Simples assim. Tá? Então, Fα sobre Fp vai ser igual a 2. Ok? Agora o outro. Uma carga elétrica Q fica sob a ação de uma força elétrica de intensidade igual a F, ao ser colocada num determinado ponto de um campo elétrico. Determine a carga elétrica que, colocada nesse mesmo ponto, ficaria sob a ação de uma força elétrica de intensidade 4F, e mesmo sentido que anterior, mesmo sentido. Então, é o mesmo raciocínio do anterior. A força é igual ao campo elétrico vezes a carga, tá? Então, uma certa carga elétrica fica sob a ação de uma força F, né? Colocado nesse campo elétrico. Se eu colocar uma outra carga aqui, 4 vezes maior do que essa carga, tá? A força vai ficar o quê? 4 vezes maior do que a força anterior. É simples assim. A carga elétrica é colocada nesse mesmo ponto, no mesmo ponto, ou seja, o campo elétrico vai ser exatamente o mesmo, fica sujeito a uma força de 4. E no mesmo sentido, então é no mesmo, até o sinal da carga não muda, tá? Então, qual que é a carga elétrica? A nova carga elétrica, vamos chamar de Q', vai ser 4 vezes a carga Q. Tá bom, pessoal? É bem simples esse problema, mas é para ilustrar justamente isso. A força que uma carga vai sentir, ela vai ser o dobro ou o triplo se a carga aumentar o dobro ou o triplo da carga que originalmente estava ali. É bem simples. E é claro que se reduzir, também vai reduzir a mesma intensidade da força, ok? É isso aí. Se você tiver alguma dúvida, posta nos comentários. E até a próxima.